Apareceu uma parte. Fala, pode abrir o áudio aí, uma pessoa só. Ou duas, se quem quiser aí. Abre o áudio e fala para mim se apareceu. Apareceu. Sim. Apareceu. Obrigado. Tá, então a gente vai resolver elas aqui. Eu acho que já deu aí um tempo suficiente para quem quis entrar na sala, né? Até porque eu também não estava conseguindo, né? Eu não sei se foi um erro do meu e-mail da Sisupeg, sabe? Que eu não estava conseguindo acessar, e não a internet, porque eu navego tranquilamente em outras páginas aqui bem rápido, mas eu não estava conseguindo entrar aqui no e-mail. Mas, graças a Deus, a gente está aí junto com vocês, né? Vamos lá, então eu deixei essa lista de exercícios para vocês resolverem. Na verdade, eu ia deixar para vocês fazer agora, sabe? Eu podia não ter adiantado ela, mas tá bom que alguns de vocês já estudaram, já fizeram estudo dirigido, então aproveitou, né, a semana de recesso para poder estudar, né? Eu também faria a mesma coisa, né? Para não acumular as coisas como foi dito no grupo de vocês. Algumas pessoas me marcaram lá, sabe, final de semana, no arroba Francemi lá, no grupo do WhatsApp lá, eu não respondi porque eu estava com o meu moleque lá, né? E foi mais difícil para responder todo mundo. Aí eu sempre vou deixar em aberto aqui no final da aula para quem tiver alguma dúvida e perguntar, fica à vontade, tá bom, pessoal? Tá, aí conseguiu lá meu e-mail da Sisupeg, eu agradeço também ela, porque eu não sabia de cor, tá, por ter postado lá no grupo e quem conseguiu lá, eu já visualizei quem enviou o estudo dirigido, tá? Mas quem não enviou, não fique preocupado. É só durante a semana continuar fazendo aí e me enviar, tá bom? Quanto mais rápido, melhor para vocês. Vocês sabem disso, né? Mais para frente eu vou estipular uma data para que todos entreguem esse estudo dirigido, né? Então vamos lá, vamos sem enrolação aqui, né? Acredito que eles estejam também gravando essa aula aí. Não sei como que tá essa passagem de material. Eu mandei os materiais, o podcast, para coordenação, né? Para coordenação passar para vocês. Me fala alguém aí pelo áudio aí se vocês receberam esse podcast das aulas anteriores. Não, mandar nada para eles que não estão passando para gente. Não, eu não tenho culpa, né? Eu estou seguindo o protocolo, né? Mas não mandaram, né? Então vou fazer essa cobrança para eles lá. Tudo que você mandar para eles, Francemi, se você puder mandar para a gente no grupo também, vai ser um favor. Isso aí, ó, veja porque só, eles não estão pra gente. Então, à medida do possível, eu vou tentar fazer isso aí, mas eu não posso fazer isso aí, entendeu? Já foi cobrado isso da gente aí, mas a gente vai conversando aqui, tá? Depois a gente vai conversando por lá e a gente vai ajeitando isso aí. Manda para eles e manda pra gente. Tá bom, então a gente vai ajeitando isso aí, tá bom? Porque se a gente fosse esperar todas as atividades de Fernando, todas as atividades de Lucas, até agora, de Lucas, por exemplo, até agora eles não mandaram uma atividade, a outra mandaram uma semana depois. Tá assim. Fica complicado, assim, né? Que você mandou, né? Se você não manda no nosso grupo, a gente não ia ter, porque foi você que mandou, porque eles até agora não mandaram a sua atividade pra gente. Tá bom. Acontece. Então a gente vai ajeitando lá. Não se preocupa com isso aí, não. Beleza, só queria saber do podcast, porque eles solicitaram que a gente fizesse para aquelas pessoas que realmente não conseguiram acessar as aulas, né? E toda aula a gente vai tentar fazer um resuminho aí através de um áudio e encaminhar para vocês aí. Beleza? Vamos lá, sem enrolação, na primeira questão aí, ó. Já de cara sobre branqueamento, né? Essas questões, tem questões de branqueamento, tem questões aí de pasteurização, esterilização, tindalização, de secagem, né? Tem de spray dry, que é a atomização, tem questões aí de leito de jorro, né? O leito fluidizado. Então a gente conseguiu cercar um pouquinho aí a matéria para ajudar a fixar vocês através destes exercícios. Vamos lá, questão número 1 aí, ó. Refere-se ao método de branqueamento. Alternativa A. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar de baixo para cima, beleza? Né? A alternativa elimina micro-organismos deteriorantes e patogênicos capazes de se desenvolver em produtos pouco ácidos.
Primeiro, né, a gente sabe que o branqueamento ele não elimina a carga total microbiana presente em alimentos, né? Ela só reduz a carga inicial. Se ela consegue apenas reduzir a carga inicial, como que ela vai conseguir, através da sua temperatura, né, e do tempo de processo, conseguir aí destruir toda a carga patogênica? Então, essa alternativa aí está errada, né? Está perguntando a alternativa certa. D. Utiliza-se temperaturas acima de 100 graus Celsius por curto período de tempo. Não é a temperatura acima de 100 graus Celsius, né? Quem usa a temperatura acima de 100 graus Celsius é a apertização e esterilização, né? Porque a temperatura de 60, né, a 80 graus Celsius durante aí 2 a 10 minutos, né? C. Elimina esporos bacterianos. Não, já está errado, né? Ele não elimina o micro-organismo deteriorante. Como que ele vai eliminar esporos, né? Você já sabe que são esporos. Esporos são aquela cápsula que eles criam para conseguir superar uma adversidade, né? Seja ela de pH, como é a questão, como é a alternativa C, ela fez a analogia a pH abaixo de 4,5 e acima de 4,5, né? Ou seja, também uma temperatura, seja através de agentes sanitizantes. Então, o micro-organismo cria, né, essa cápsula protetora. B. Destrói completamente a microbiota do alimento. Não, ele não destrói completamente, ele reduz sua carga inicial. Os 2 métodos comerciais mais utilizados no branqueamento envolvem a passagem do alimento através de uma atmosfera de vapor saturado, certo? Ou banho de água quente, né? Facinho aí, né, pessoal? Caiu prova de vocês aí, alternativa A, né? Mais fácil que tirar pirulito de menina aí, né? Essa muito facinho, né? Também eu mastiguei no quadro de vocês. Existem 3 formas quais o calor é transferido, né? Na primeira, a transferência de calor se dá por ondas eletromagnéticas. A segunda é caracterizada pela transferência direta de energia molecular dentro de um sólido. E a terceira é a transferência de calor por grupos de moléculas que se movem como resultado da diferença de densidade entre elas, né? Ele está perguntando que fenômenos são esses. A primeira é fácil, né? Porque está falando de ondas eletromagnéticas, a gente sabe que é radiação. Daria para eliminar aí a alternativa A e a alternativa D. Aí a outra a gente tem que saber que a condução ela acontece principalmente em material sólido, semissólido e convecção em fluidos, né? Resultados aí pelo movimento das partículas devido à diferença de densidade. Então a gente tem a segunda alternativa aí caracterizado pela transferência de energia molecular dentro de um sólido. Na verdade, são movimentos de elétrons que acontecem dentro de sólidos e semissólidos. Aí a gente tem a condução. E a terceira por grupos de moléculas que se movem com resultado diferente de densidade, né? Então, é a convecção. Alternativa, deixa eu ver, radiação, condução e convecção. C, né? Marcando aqui. Daí também estava bem tranquilinha, né? E através, pessoal, dessa teoria de convecção, dessas formas como que se transfere calor, que os equipamentos na indústria de alimentos são utilizados para o processamento, né, para a transformação dos alimentos, seja ela de forma totalmente modificada, pouco modificada, como a gente viu nas primeiras aulas lá, né? Seja ela matéria-prima de origem animal, vegetal, né, ou mineral, tanto faz aí. A 3, nossa, a 3 está de graça aí, porque está lá em cima, né? A transferência de calor por grupo de moléculas se move com um resultado diferente de densidade. Aí é convecção, né? Já tinha falado, né? Ficou repetido aí, né? D. Certo? Vamos lá. O branqueamento dos vegetais assume um papel fundamental para a qualidade do produto e tem como finalidade, né? A gente tem o objetivo principal do branqueamento, mas também temos o objetivo secundário, né? A gente tem lá como objetivo secundário retirar ar dentro dos tecidos, amolecer os tecidos superficiais, reduzir a carga microbiana. A gente tem facilitar o processo de embalagem, tem vários
objetivos secundários que a gente viu, mas temos o objetivo principal, que é inativar enzimas, né, que é a peroxidase, a polifenoxidase, a catalase, a alfamilase, né, que são substâncias, que são enzimas, né, que estão presentes de forma natural nos alimentos, que quando sofre um dano mecânico, ela coloca disponível alguns substratos que ela vai utilizar para produzir melaninas, né, que é a pigmentação escura, que é o que acontece na maçã, na banana, nesses produtos que têm uma sensibilidade de tecido maior, né? Então, o objetivo principal dela é inativação enzimática, né? Então, alternativa D. D de dado. Né? Assim, né? A questão de manter cor e aroma, né? O aroma não, né? A cor tem algumas temperaturas, né? E um binômio tempo-temperatura que consegue manter a cor mais do que outros processamentos. Mas não é essa alternativa correta aí, porque o objetivo principal do branqueamento é a inativação enzimática. 5. Processamento de alimentos visa, na sua maior conservação, de forma a permitir maior tempo de armazenamento. Claro, né, o objetivo do processamento de alimentos é diversificar a oferta de produto, oferecer um produto de qualidade, uma inocuidade, né, dos materiais para serem consumidos e aumentar a vida de prateleira através dos processamentos de alimentos. E um deles é o branqueamento, aí, que é uma técnica utilizada, atuando na conservação de vegetais e hortaliças, com o principal objetivo, letra A, manter seu valor nutritivo, já que este processo impede perda principalmente de vitaminas lipossolúveis. Né? Pelo contrário, né, a gente tem perda de ácidos córpicos, de vitamina A, vitamina D, vitamina K. Temos da tiamina, né, que são substâncias muito sensíveis, né? A gente chama de substâncias termoláveis. Tem uma facilidade muito, né, principalmente na presença de oxigênio, na presença de íons de cobre, de se degradar, né? Então, essa alternativa aí está totalmente errada, né? Ao contrário. Estimular a ação enzimática responsável pela manutenção e conservação de alimentos, né? O branqueamento não tem como objetivo estimular, e sim como inibir a atividade delas, né? C. Evitar perdas de suas proteínas de forma a não alterar o valor calórico do alimento. Não, a gente tem perda de substâncias orgânicas, né? Durante o branqueamento, principalmente, né? Durante o seu processamento. Então, a gente tem essa alternativa C, tá errada. D. Inativar a ação enzimática da própria matriz do alimento. Sim, inativar as enzimas que estão ali presentes de forma natural. Alternativa D. Vamos ver aí aqui. Garantir a manutenção de sua umidade e selar a parede celular. Nossa, ó, garantir a manutenção de sua umidade. A gente vai estar jogando água nele, né? Como que a gente vai garantir a manutenção da sua umidade? Então, aí. Assim que todo mundo acertou, hein? Eu errei. Lá no chão. Você errou? Errei. Eu acertei. Francemi, a 3 é qual resposta? Vamos voltar lá na 3. Bichinho, peraí, deixa eu olhar. Vou olhar aqui no... Oh, por que o pessoal saiu da reunião aí? Entra, sai. Só constar que tá aqui? Não, né? Vamos lá. 3, você perguntou? Vamos com calma, a gente tem um semestre. Só para saber qual foi a resposta. Quem tá falando? Ive. Oi, Ive, ó. A convecção, a gente sabe que ela se dá por meio de movimento de partículas, né, de fluidos, principalmente o ar, né, como aquele exemplo que a gente deu na sala de aula do ar-condicionado. Né? O que acontece com o ar frio? Ele tende a descer, o ar quente ele tende a subir. Isso vai criar o quê? Uma corrente de convecção, até que todo o ambiente da nossa sala de aula esteja equalizado. Né? Eu falo em termos de temperatura. E isso é a condução, isso é a convecção, corrente de convecção. Então, a alternativa é a D, porque ele fala assim, ó, a transferência de calor por grupos de moléculas que se movem em função da diferença de densidade. Então, quem faz isso aí é a convecção.
A condução já é a transferência de calor de uma região de maior temperatura para menor temperatura. Só para diferenciar aí convecção de condução. Francemir, para ver se eu não confundi. Francemir, só para ver se eu não confundi. A4 é a D? É correto? D4? É. Certo. 4, letra D. Está na questão 6, né? Tirei sua dúvida, Ivy? Sim, pronto. É só para confirmar se tinha marcado certo. Beleza. Ó, pessoal, isso aqui quem acertou. Depois vocês fazem a regrinha de 3 aí e vê qual a porcentagem de acerto de vocês, né? Através dessas questões dá para ter um parâmetro muito bom daqui, como que está o conhecimento de vocês da matéria, tá bom? Preciso fazer uma regrinha de 3 aí. Vamos lá, 6. No processamento de frutas e hortaliças é comum ocorrer o escurecimento enzimático, né? Através da degradação dos compostos fenólicos, que é o substrato de várias enzimas, né? Assim como também da polifenol-oxidase, como traz a questão. Então, é possível evitar que esse escurecimento ocorra submetendo o alimento ao processo de quê? Tá. Olha essa questão aqui, ela foi maldosa, né? Porque ela colocou vários processamentos térmicos que utilizam o calor, transferência de calor, para conservar o alimento. Mas, dentre esses, existe apenas um que inativa enzimas responsáveis pelo escurecimento enzimático. E essa alternativa é a alternativa A, que é o brancamento. Tá? Nenhum outro processo tem a finalidade de evitar o escurecimento enzimático, tá? Principalmente aí da polifenol-oxidase, da peroxidase. Tá bom? Alternativa A, isso aí é questãozinha também de graça aí. De graça não. Daria para confundir, né? Você poderia falar assim, a esterilização, vai deixar o produto estéril, né? Mas a gente está falando de enzimas, a gente está falando de micro-organismos. Vamos lá. O processo de branqueamento... Ô, pessoal, você está vendo que eu voltei normal? O processo de branqueamento é muito utilizado em indústrias processadoras de alimentos, principalmente na ativação de micro-organismos e enzimas responsáveis pelo escurecimento e deterioração de frutas. Tá? Essa questão aqui poderiam entrar com recurso aí, né? Porque está falando principalmente na inativação de micro-organismos, né? A gente não tem inativação de micro-organismos, a gente tem redução da carga microbiana. Isso, como já foi cobrado em questões que a gente acabou de fazer, né? Então, não sei se foi revogado aí. Pode-se afirmar que esse processo consiste em quê? Então, está falando sobre brancamento. Então, o brancamento, alternativa A, na redução do pH da calda das compotas de frutas ou sobrenadante das conservas. Nossa, nada a ver, né? A gente não reduz pH com brancamento, a gente inativa enzima com brancamento através de temperatura, né, de mudança de temperatura. Na utilização de sais, de nitritos, nitratos na indústria de alimentos. Então, no branqueamento, ele é permitido, sim, utilizar aditivos químicos, mas não nitratos e nitritos. Nitratos e nitritos são utilizados na indústria de carne, justamente para conservar a cor, tá? Que é um dos problemas aí do processamento de carne, e também para aumentar a vida de prateleira. Só que o problema da utilização de nitritos e nitratos aqui no Brasil é a quantidade que é permitida, né? Que já tem estudos comprovados que causa a formação de nitrosaminas e que isso leva, né, à formação de que é um composto, né, com alto índice cancerígeno, né? Então, lá nos Estados Unidos a gente não é permitida a utilização, e aqui no Brasil é. E isso não acontece no branqueamento, tá? No branqueamento utiliza óxido de cálcio, soluções salinas, né? A gente tem uma porcentagem lá de 0,125% que é permitido para favorecer na retenção de cor, né? C. Na aplicação de temperaturas de 135 e 150 graus Celsius por 1 ou 2 segundos, não utiliza temperaturas abaixo de 100 graus Celsius. No uso de temperaturas entre menos 18 e menos 25 para conservação de alimentos. Isso aí, quem utiliza temperaturas abaixo de zero aí, né? Conservação pelo frio, que é congelamento, né?
resfriamento já utiliza menos 10 graus Celsius e o processo de liofilização, que a gente não viu ainda, tá? Alternativa E, no tratamento dos alimentos com água fervente, o vapor seguido de um rápido resfriamento, tá? E qual que é o objetivo do resfriamento aí, né? A gente já sabe, a gente falou para vocês que é para evitar o cozimento excessivo, né? Não vou ficar fazendo essas perguntinhas novamente, não. Tá? Então, depois do brancamento, é necessário fazer, senão a gente vai ter perda de textura. 8 de VOF. O VOF arrebenta, né? Vocês não gostam muito, não. Vamos lá. O brancamento tem várias funções, sendo uma das principais inativar enzimas em frutos e hortaliças. A 7 é E, então, né? Peraí. 7 é letra E. Acertou? Acertei. Tava tranquilo, né? Deixa eu ver o chat lá, pessoal. Só para ver se tem alguém perdido lá. Ih, eu que já me perdi aqui. Aqui. Tem pouquinha gente na sala hoje, né? Ninguém ainda. Mas vamos lá. Eu tô aqui, Francemi. É Paula. Eu tô aqui. Eu tô te ouvindo. Eu também tô aqui, hein? Eu sei. Tem 18 alunos, até que tem bastante. Tem 18? Então tá bom. Porque o meu não tá aparecendo. São 20 participantes, porque tem você e Fabrício, então são 18 alunos. Então tá bom, no meu não tá aparecendo não. Como que você viu isso? Aqui fica aparecendo para mim, do lado do botãozinho do chat, tem tipo 2 bonequinhos com maisinho. Aí aparece, na reunião são 20 participantes. Aí tem você e Fabrício, então são 18 alunos. Beleza, tranquilo. Então vamos lá. Obrigado, Ive. Vamos lá, hoje vocês estão pelo menos participando. 8. O brancamento tem uma variedade ali, né? Dessas formas, ela não é vista como método de conservação em si, mas como pré-tratamento. Então, o brancamento, a gente sabe que ele não é um tratamento térmico que pode ser utilizado para destinar ao consumo. Ele é utilizado como pré-tratamento lá da esterilização que a gente viu, secagem, congelamento, de outros processamentos, que é realizado em preparo da matéria-prima e as operações posteriores. Conforme é o método de conservação a este, né, no caso do brancamento, coloque verdadeiro ou falso para as afirmativas abaixo. Vamos lá, a primeira aí. Essa questão é 8, né? Eu não tenho aqui. Vamos lá. Alguns dos fatores que influenciam o tempo de brancamento são o tipo de fruta ou de hortaliça, o tamanho do pedaço, o alimento, temperatura do brancamento e método de aquecimento. Sim, o método de aquecimento está fazendo por vapor saturado ou por água quente, né? A gente sabe que o tipo de fruta ele influencia, o tamanho do pedaço, se vai aumentar ou não a superfície de contato, né? Se vai favorecer a penetração de calor. Então, tudo isso aí são características fortes aí do brancamento. Então, é verdadeira a primeira erro. Um brancamento insuficiente pode causar dano maior ao alimento do que a ausência do brancamento. E a gente já falou isso. Se a gente for fazer um brancamento ineficiente, né, é melhor você não fazer, porque você vai colocar em condições para que outras enzimas atuem, tá? Então, vamos lá. Pois o aquecimento suficiente pode romper tecidos e liberar enzimas, mas não inativá-las, e acelerar o dano ao misturar enzimas e substrato. Além disso, pode ocorrer a destruição de apenas algumas enzimas, o que aumenta a atividade de outras enzimas e acelera a deterioração. Verdadeiro também. Catalase e a peroxidase são duas enzimas termorresistentes que são encontradas na maioria dos vegetais, sendo utilizados como marcadores para determinar o sucesso do brancamento. Isso acontece principalmente com a peroxidase, tá, pessoal? A ausência da peroxidase significa que os enzimas também não estarão presentes. Essa alternativa também é verdadeira. A última aí, o processo de brancamento não altera o número de micro-organismos contaminantes na superfície do alimento. Logo, as operações subsequentes de conservação são pontos críticos de controle. Não, essa alternativa é falsa, porque o brancamento ela altera a carga inicial microbiana, né? Isso aí a gente já viu nas questões acima. Alternativa, deixa eu ver, ficou VV, VF, né? Tá faltando aqui. VF, não, tá não. Tá certo. Alternativa D, né?
8D. Ou 9. O emprego de altas temperaturas na conservação do leite baseia-se na ação deletéria, né, do calor sobre o micro-organismo. Beleza? Quanto aos tratamentos térmicos que podem ser empregados, marque a alternativa correta. Tá. No leite, aí ele deu um exemplo específico, né? Ele colocou um produto específico, que é de origem animal. A pasteurização pode ser feita em temperaturas 62 e 65 durante 30 minutos, que é a pasteurização lenta, né, pessoal? Ou do tipo HTST, que é a pasteurização rápida, né? Feita a 72 e 75 graus Celsius durante não menos que 15 segundos, que é onde ele entra na parte de retardamento, né? Então, a letra A está totalmente certa. E a gente sabe que na pasteurização lenta, né, ela não é mais permitida pela legislação para consumo direto, sim para fabricação de subprodutos, como é o caso do queijo, do iogurte, leite fermentado, entre outros produtos aí, de origem com matéria-prima o leite, né? Então, a gente já achou a resposta, né? Mas vamos passar nas outras aqui, ver o que está errado aqui. A pasteurização tem como finalidade destruir a totalidade dos micro-organismos patogênicos e a flora banal do leite, mantendo suas propriedades sensoriais quase idênticas do leite cru. Quase idêntica, né? Tá longe disso aí, né, pessoal? A gente tem problema com altas temperaturas, né? Que no caso aí 72 graus Celsius aí é o sabor cozido lá, né? Perda de vitaminas, nem se fala, por isso que já enriquece o alimento aí com outras propriedades, justamente porque tem perda durante o processamento térmico. C. Esterilidade comercial, que nada mais é do que significa lá que vai ter uma redução de 99,9% da carga microbiana, né? Significa a destruição dos micro-organismos, inclusive dos esporos, ficando o alimento isento de contágio microbiana. Ele não fica isento, pessoal. A gente tem 99,9%. Eu coloquei a resposta embaixo. Após o processamento, enquanto durar a sua validade. Então, a esterilidade comercial nada mais é do que a redução de 99,9%. Então, a gente tem 0,1% aí. Então, a gente não tem isenção total da contagem microbiana, tá? Pode acontecer. Mas não de esporos, né? Então, tá errada. D. A esterilização comercial do leite pode ser feita em temperaturas de 120 durante 20 minutos. A esterilização, pessoal, é feita em torno de 140, 135, 140, 150 durante 4 segundos, né? Não 20 minutos. Após acondicionamento hermético prévio, nesse tratamento praticamente não ocorrem modificações na qualidade sensoriais e nutritiva. Essa questão aqui é totalmente errada do começo ao fim, né? Então ficou A, né? 9A. 9. Alternativa A. 10. No processo de pasteurização, o aspecto relevante é o tratamento térmico. E a temperatura usada para a pasteurização rápida, que nada mais é do que HTST, que são altas temperaturas em baixo tempo, que utiliza em torno de 72 e 75 graus Celsius durante 15 segundos. Alternativa B, B de bola. Nó decoreba essa, né? Porque caiu aí, né? Uma questão de decoreba aí na região de vocês aí, mas não para a unidade de alimentação, eu não lembro. Foi temperatura de armazenamento, né? De comida dentro de cubas, né? Que aí a gente queria atingir lá o Clostridium perfringens, né? 11, que foi uma decoreba também, essa daí é uma decoreba, né? Referente aos métodos de conservação de alimentos, assinala que corresponde corretamente o método descrito abaixo. É um tratamento térmico relativamente suave, utilizando temperaturas inferiores a 100 graus Celsius. Tem como principal objetivo prolongar a vida de prateleira dos alimentos por alguns dias, como no caso do leite, ou por alguns meses, como no caso de frutas enlatadas.
Este método tem como princípio a inativação de enzimas e a destruição de micro-organismos sensíveis a temperaturas mais elevadas, como bactérias vegetativas, bolores, leveduras, sem, contudo, modificar significativamente o valor nutritivo e as características sensoriais dos alimentos submetidos a esse tratamento. O que vocês marcam na 11 aí? Só para... C. Abre o... Hã? 11 eu marquei C. C. Eu marquei Eu C. também. Então, beleza, acertaram. Beleza, pessoal. Certinho. C. 12. Marcou C também? Eu também, Francimir. Beleza, tá certinho, então. Vou aumentar aqui para ficar melhor. Qual o objetivo principal da pasteurização como tratamento térmico de alimentos? O que vocês marcam aí? Essa eu não vou ler, não. Essa eu não fiz, não. Essa eu também não fiz. Essa eu não Mas consegui assim, fazer. fiquei em dúvida entre B e C. Não fiz, mas fiquei em dúvida entre B e C, entendeu? Não sei se eu acertei. Tá, vamos lá. Vamos seguir lá. Vamos fazer aqui. Permitir a desnaturação das proteínas presentes nos alimentos, facilitando desse modo o processo digestivo. Nossa, nada a ver. Esse não é o objetivo da pasteurização. O principal é desnaturar a proteína. Se ela está desnaturando proteína, ela está perdendo toda a sua funcionalidade, né? Toda a sua função terciária, estrutural. Então, isso é uma coisa ruim. O objetivo dela não pode ser isso, né? Essa não é minha 12, não. Essa é minha 13. E aí, pessoal? Essa sua, qual o objetivo da pasteurização, é a minha questão 13. Eu marquei D, de dado. Tá. A minha 12 é o negócio do valor D definido como tempo requerido, as então questões. Eu mandei errar. Essa 12 aí sua tá anulada, tá? Ah, tá. A minha Porque eu assim. também. Eu mandei errado. Foi mal, então, o arquivo. Então, essa 12... O objetivo seria a 13. A 12 a gente não trabalhou em sala, não. Eu tirei, na verdade, essa questão de valor D, valor Z. A minha tá certa, é essa mesmo que você leu. A minha também. Eu marquei a letra D. Você está certo. Mas como que umas pessoas têm O meu tá diferentes... certo. Qual o principal objetivo da pasteurização como tratamento térmico? Essa é a questão 13 para mim. A minha A minha também. A minha tá igual de Ivy. Essa é a minha 13. Não, a minha Eu marquei D. Mas como que isso O aconteceu? meu tá igual de Ivy também. Eu peguei no que você mandou pra gente lá no grupo. A minha também tá igual a minha tá 12. Qual o principal objetivo da pasteurização? Isso. Loucura. Que louco! Loucura, Macumba. loucura. Que macumba foi essa? Porque a 12 eu retirei e mandei para vocês. Pasteurização pelo calor, começa assim a 13. Então, Só essa qual o principal objetivo? Não tem? Tá bom, Não, ignora peraí, essa e vai pra Vamos lá, 13 deixa eu mesmo. falar. Deixa eu falar. Segue, Ó, Francine, a segue, que- finge que nada Tá. disso aconteceu. Tá, a questão, para quem tem um arquivo aí com a questão 12, falando sobre valor D, valor Z, valor F, desconsidere que a gente não viu isso, tá? Isso aí são cálculos matemáticos que para chegar nesses valores aí. E isso aí a gente não estudou e nem sei se vai estudar, porque não sei se vale a pena ir para um curso de nutrição, tá bom? Se sobrar tempo, a gente pode até comentar para vocês, que vocês vão pirar o cabeção, que é um monte de cálculo. Então, vamos lá. Show. Então, A próxima eu marquei D, então. Já que Então, vamos perguntou, lá. é essa, D de dado. Então vamos lá para a questão. Qual o principal objetivo da pasteurização tratamento térmico? Aí alternativa A, permitir a desnaturação, a gente acabou de falar que isso não é. B, destruir todos os micro-organismos deteriorantes patogênicos? Também não é. Destruir esporos? Também não é. Inativar enzimas? Sim, mas a gente não está falando de escurecimento enzimático, tá bom? E destruir, a gente está falando... Nem colocou o produto, a gente não está falando de enzimático aqui. E destruir parte dos micro-organismos que possuem relativa sensibilidade ao calor. D, né?
Qual que é essa? Então, eu tenho que mudar 12 ou 13 aí para alguns. Alternativa D. Vamos ver a E aqui. Diminuição da atividade de água por conta da evaporação parte da umidade natural do alimento. Isso não é um objetivo principal da pasteurização, não. Quem colocou D acertou, né? Eu acho que todo mundo, né? Vamos lá. Questão 13 ou 14 para alguns aí. Sobre esterilização aí. A esterilização pelo calor é uma operação unitária. A gente sabe que operação unitária são etapas individuais de um processamento, de um equipamento, né? Na qual o alimento ele é aquecido a uma temperatura alta e suficiente por um tempo adequadamente longo. Espera aí, alto o suficiente por um tempo. Veja só. Tem essa questão que tá louca. Ó. A esterilização pelo calor. Beleza, a gente tem altas temperaturas e baixo tempo, que é 4 segundos, né? No qual o alimento é aquecido a uma temperatura alta o suficiente por um tempo curto, né? Certo? Vocês não concordam comigo? Um tempo longo. É 4 segundos. E cujo objetivo é destruir a atividade microbiana e enzimática. O tempo necessário para esterilizar o alimento é influenciado por vários fatores. Sim, claro. Dessa forma, assinala a alternativa que não influencia. Né? Então, vamos lá. A resistência do calor do micro-organismo ou da enzima que pode estar presente no alimento é um fator que vai influenciar no tempo de processamento. Né? Cada micro-organismo tem uma resistência, né, ao calor, a uma temperatura que se diferenciam um dos outros. B. Condições de aquecimento? Sim, a gente tem vários tipos de esterilizador. Né? A gente tem aqueles que são esterilizados já embalados, que é no caso por câmaras pressurizadas, né, como autoclaves. A gente tem o spin cooker, né, e temos também o sistema de UHT, que é para alimentos que não foram embalados, são embalados de forma hermética. C. O pH do alimento influencia, né, pH menor que 4,5, maior que 4,5. Tamanho do recipiente e o estado físico do alimento, com certeza, né? Isso vai influenciar na penetração de calor. E adição de aditivos químicos. Não, isso está errado, né? Isso não é um fator que não influencia no tempo de processamento, né? E nem é permitido também. Qual que é essa questão? Tava fácil daí, né? Mais difícil, eu acho que essa 14 aí. Vamos lá. A 14, pessoal. Ou 15. A 13 é qual a resposta para a semia? É? Ah, ok. Beleza? É. Vamos lá. 14. Ou 15. É a questão da banana aí, né? Tá falando em amido resistente, né? Então, tem uma historinha aí falando sobre a característica do amido em função do estágio de maturação. Está perguntando qual o processamento que é eficiente para a conservação desse ingrediente aí. Vamos lá. A banana, independente do seu grupo genômico, é sem dúvida uma das frutas mais consumidas no mundo. É um alimento altamente energético, cujos carboidratos são facilmente assimiláveis quando maduros. É importante destacar que a farinha de banana verde, no estágio 1 de maturação, apresenta uma quantidade significativa de amido resistente do tipo 3, que tem sido associado com efeitos benéficos à saúde, tais como redução de índices glicêmicos, capacidade de reduzir a colesterolemia e inúmeros benefícios ao cólon, os quais estão associados à sua elevada taxa de fermentação pelas bactérias intestinais, para ácidos graxos de cadeia curta, principalmente ácido butírico, né? Aí, com recentes informações divulgadas sobre a amido resistente do tipo 3, presentes na banana verde, o empresário resolveu abrir uma fábrica de processamento de farinha de banana. Claro, para ele ganhar dinheiro, né? Aí, pessoal, dá para ganhar dinheiro. Nesse caso, para secagem de banana verde, qual equipamento aí seria interessante, né? Aí, um spray dry ou atomizador, que é a mesma coisa, seria o mais adequado, pois como trabalha com temperaturas extremamente baixas, manter todas as características funcionais da banana. Primeiro, né? Spray dry utiliza temperaturas altas, em torno de 180 graus Celsius, e é utilizado principalmente para material líquido, né? A gente está falando de material sólido.
Então, a questão alternativa 1 aí tá ruim, né? Deu ruim para eles aí. Qual que é essa? Acho que não fiz também. Um secador de bandeja seria mais viável quando comparado com o custo de operação de um leito fluidizado. Um leito fluidizador, um leito de jorro, com certeza. Né? Em questões de custo, sim. Então, 2 aí está certo. O atomizador poderia ser empregado por causa de tratar de um alimento sólido. Não, pelo contrário, né? Está errado. E os secadores solares seria adequado para a produção de pequenas escalas, com certeza. Então, alternativa 2 e 3. D de dado, né? Seria aí. D de dado. Beleza, pessoal? A última questão aí, né? Questão 15. Vamos lá. A escolha de um determinado tipo de desidratador se dá em função da natureza do produto que vai ser desidratado, da forma que seja o produto processado, do fator econômico e das suas condições de operação. É um desidratador na qual o ar quente atravessa um leito. Nossa! Onde o alimento... Eu podia ter colocado um jorro, né? Onde o alimento sólido está depositado e pela sua velocidade o ar quente é capaz de fluidizar. Veja só, então ele está falando aqui de um leito fluidizador, né? Que é um leito fluidizado, que é a alternativa C, que é principalmente utilizado para materiais particulados, que tem a capacidade de fluidizar ou ressuspender, onde esses materiais particulados eles têm geometrias parecidas, né? Como no caso de ervilha, né? De sementes. Não é muito utilizado para frutos e hortaliças, né, porque esses produtos têm alto teor de umidade. Então, o que acontece geralmente é que alguns compostos, né, eles ficam agarrados na parede do leito fluidizado, né, começa a agarrar e não consegue mais extrair, né, tirar a umidade, justamente porque ele fica aderido à sua superfície. Tá? Então, uma alternativa C aí, facinho, né? Nossa, porque tá falando sobre leito lá. Secador de túnel, não. Atomizador, não. Secador de cabine, não. Estandor também não. Quantos por cento acertou aí? Fala para mim. Quantas questões acertaram aí dessas? São 15, né? 15, eu acertei 13. Errei 2, aquela 2 e 3. Eu troquei condução com convecção. Você errou a que tem menos importância, né? Graças a Deus. E aí, mais alguém aí? Eu errei 4. Errou 4 de 15? Eu errei 3. Eu também errei 3 e aquela 12 que era nula, né, que eu não fiz. Viviane errou uma. Tá bom, Viviane. Oi, o que você falou? Letícia? Não, eu falei que errei 3 e uma deixei sem fazer, que era 12, a questão 12 que foi anulada. Foi anulada, mas eu não entendo porque essa questão 12 foi parar para alguns e não foi parar para outros, entendeu? Muito também estranho. não entendi isso, não. Também não entendi, não. Vamos lá para nossa aulinha agora. Todo mundo ficou claro essa matéria até aqui, pessoal? Ficou facinho, né? Consegui, eu acho que passar aí o conteúdo para vocês, né? É o quê? É um pouquinho confuso, mas estudando bastante vai. Não, que confuso, faz mais. Nossa, mastiguei, fiz exercício com vocês aí, ó. E aí, tem alguma previsão aí de voltar a São Fidélis aí? Conta para mim. A gente vai começar outra aula agora, outro assunto. Que eu saiba não, para você. Me parece que tá aparecendo mais casos. E o comércio? 10 casos. E o comércio? Fechado. Fechado? Aqui tá aberto, mas só sai... Aqui eu tô em Minas, né? Aqui tá aberto, só sai por cada dia, é igual rodízio, entendeu? Cada final do CPF pode sair um dia. Por exemplo, o meu final é 7, eu só posso sair na rua, no caso, quarta e sábado. E assim sucessivamente. Né? Aqui funciona assim, os comércios estão abertos, mas existe um limite aí de pessoas na rua, né? Aqui em São Fidélis não é defeito para nada. Eles só querem
mandar fechar comércio e os comerciantes que se explodam para lá. O salário do prefeito está na conta, dos contratados também estão na conta, e quem é comerciante, né, está se ferrando. É isso aí. O mercado aberto não está mais com aquele de passar álcool em gel na mão, não estou vendo isso mais não. Também. Não, aqui tem marcação, por exemplo, você vai entrar na fila, né? Você tem as faixas, né, que vai separar a distância de um ou de outro. E também só pode entrar um número fixo dentro do mercado, tem que esperar sair para entrar, entendeu? Mesmo com o dígito CPF, entendeu? Tem um limite ainda de pessoas que entram. Aqui está funcionando. Aqui só tem um caso. Aqui tem 3 casos só, na verdade, que foi essa semana ainda. Ainda uma pessoa que veio do Rio ainda contaminou a família dela, né? Aqui, entendeu? Estão entrando um monte de gente de fora e a prefeitura de nada está fazendo. Tem uma barreira, mas eles não perguntam. Aqui da onde está vindo. Eu não estou conseguindo. Eu não consigo. Pergunta se é daqui. A pessoa fala que eles deixam entrar. Esse feriado, por exemplo, veio um monte de gente de fora aqui para São Fidélis. E eles nem sequer monitoraram. Porque esse pessoal de fora estava tudo rodando na rua. Então, isso aí que é o problema, né? Teve gente que chegou na cidade ontem nos Estados Unidos e entrou normalmente e eles não estão nem monitorando. Aí já entrou um foco, né? Entendeu? Aí não quer deixar abrir comércio, mas eles mesmos estão fazendo a parte deles, que é pelo menos fazer uma barreira decente na cidade. Eu não estou conseguindo, eu tenho que ir a campus, eu não estou conseguindo. Eu consigo sair, mas depois não consigo voltar, entendeu? Por isso que eu não fui ainda. Eu vou colocar o slide. Eu precisei, senão nem teria ido. Eu vou colocar o slide aqui, tá? Eu não mandei para vocês, porque é facinho também, eu não vou ficar seguindo ele, mas eu vou mandar depois, tá? Porque hoje foi um dia... fala para mim se apareceu aí, para vocês. Sim, Francemir. Apareceu? Apareceu em tela cheia? Fala para mim. Não. Celular? Não. É igual você mostra nas outras aulas, que fica o restante na lateral. Fica o restante na lateral, então? Por exemplo, eu coloquei aqui para apresentação. Não vai para vocês como apresentação, não? Não tá, né? Não. Está aparecendo como se fosse a tela do seu computador. Que louco isso. Tá, beleza, não tem problema. Não consegui... Eu coloco para apresentar, mas não apresenta. Mas não tem problema, não. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai falar de um assunto tranquilinho. Não se assuste aí, tem 48 slides, tá? Se não der para a gente terminar hoje, a gente termina na semana. A gente não precisa correr, porque o semestre é longo, né? Longo semestre. Depois você manda para a gente esse slide. Eu mando sim, mas é eu tranquilinho, gosto de acompanhar. Tá bom. Desculpa aí. Tá, mas é tranquilinho aqui, tá? É um assunto mais fácil. Também gosto de imprimir. Se você puder mandar, agradeço. Tá, eu vou mandar. É um assunto mais fácil do que a gente viu até agora, tá? Mas ele envolve um pouco mais de ciência, né? Digamos assim, menos processo. Então, até agora, a gente viu os processos que envolvem a transferência de calor, né? A gente trabalhou com conservação pelo calor. E hoje, né, que seria o início da nossa V2, a gente vai ver um pouco sobre conservação pelo frio. Então, a gente tem conservação pelo calor e conservação pelo frio. E a gente sabe, que a gente viu nas nossas primeiras aulas, né, que esses métodos de conservação de alimentos, tanto pelo frio quanto pelo calor, eles já são utilizados há muito tempo, né? Desde os nossos primitivos já utilizavam aí, a conservação pelo frio para aumentar a vida de prateleira dos alimentos. Lá nos esquimós, nas regiões frias da Europa, a utilização de gelo, a utilização de neve. Então, isso tudo já vem vindo, né, desde nossos antepassados. E com o passar dos anos, né, com a vinda da tecnologia, eles vão aperfeiçoando esses métodos, né, para aumentar a vida de prateleira dos alimentos, né? Que é como eu falei para vocês aqui, alguns exemplos aqui sobre
a história, né? Coloquei 3 tópicos só aqui, só para fazer o apanhado aí da nossa disciplina, mas isso já vem sido utilizado há muito tempo, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro, na nossa questão aí, peguei essa definição aí do livro do Fellows, que é o livro que eu utilizo para poder preparar a aula de vocês, e ele traz uma definição aí do que é conservação pelo frio. E ele fala assim, ó, baseia-se na inibição total ou parcial dos principais agentes responsáveis pela alteração dos alimentos. Quanto mais baixa for essa temperatura, mais reduzida será a ação química, enzimática e o crescimento microbiano. Tá? Então, a gente tem... Então, essa definição, ele foi muito feliz, né? Porque ele não falou, hora nenhuma, que ele tem destruição total da carga microbiana utilizando a conservação pelo frio. Ele também não falou quais são os processos que utilizam a conservação pelo frio. Mas ele deixou bem claro aqui que a conservação pelo frio, o fator que se controla aí é a proliferação microbiana e reações enzimáticas. A gente não tem morte térmica utilizando frio, como a gente tem lá no calor. Utilizando esterilização, utilizando a apertização, né? Não caiu nenhuma questão de apertização, né? Foi na outra aula, né? Não tem problema, não. Agora que eu lembrei. A gente não tem problema de... no caso, a gente não tem, como acontece com tindalização, que é a formação de espuma, né? Que é a presença de esporos, mas destruição das células vegetativas. Na conservação pelo frio, a gente não tem destruição de micro-organismos. Pessoal, tudo que cai para vocês quando se fala em conservação pelo frio, e a gente vai fazer questões, ou vai fazer um teste com relação a esse assunto e outros assuntos, a gente sempre vai perguntar se a conservação pelo frio a gente tem destruição de micro-organismos. A gente não tem destruição, a gente tem inativação da sua proliferação. Então, se você colocou um alimento estragado, né, na geladeira, beleza, ele só não vai continuar multiplicando, mas quando você tirar ele e colocar na temperatura ótima do seu crescimento ou mínima para o seu crescimento, ele vai continuar se desenvolvendo, tá? A gente não consegue recuperar a qualidade de um alimento utilizando a conservação pelo frio, tá? A ação pelo frio, assim como também pelo calor, ela vem em função de alguns grupos de micro-organismos que conseguem crescer em baixas temperaturas, que é o caso de micro-organismos psicotrópicos, né, como a gente viu lá em microbiologia de alimentos, né, e os micro-organismos psicrófilos, né, que são grupos de micro-organismos que crescem em temperaturas abaixo de zero, né, no caso aí, ó, a gente tem a temperatura ótima, né, de menos 12, menos 18 graus Celsius para micro-organismos psicrófilos, né? A gente tem temperaturas menores que 0 a 5, que é uma temperatura mínima aí para o desenvolvimento de alguns micro-organismos psicrófilos. Então, a conservação pelo frio veio para suprir a necessidade de alguns produtos que precisam ser armazenados aí abaixo de 0 graus Celsius, tá bom? Então, vamos lá. Se a gente pegar esse termômetro aí, né, foi tirado do livro do Evangelista, eu acho que tem lá no laboratório, né? Ó, que tem lá na biblioteca de vocês. Deixa eu abaixar aqui. E ele mostra direitinho, né, uma escala de temperatura na qual o micro-organismo já não mais consegue sobreviver. Ele começou lá falando sobre Staphylococcus, Clostridium, Botulismo, né? A gente tem vários cepas de Clostridium, né, que vai de A, B, C, D, E, são 5 na verdade, né, que abaixo de 10 graus Celsius ele não consegue se desenvolver. E abaixo de 6,5 tem multiplicação, não temos mais multiplicação de salmonela, não temos mais produção de toxina, no caso, abaixo de 5,2. E se a gente observar aqui, né, abaixo aí de 0 graus Celsius, né, menos 8, menos 10, menos 12, a gente tem apenas multiplicação de alguns grupos de micro-organismos, no caso de bactérias, e abaixo de menos 8 a gente já tem apenas
proliferação de fungos e leveduras, que é o que acontece quando você coloca um produto, né, com alto teor de açúcar na geladeira e deixa lá muito tempo. O que vai crescer? Você vai ver um sorvete. Vou colocar uma fotinha aqui, um sorvete, deixa lá. Anos lá para você ver, ou meses, né? O que vai acontecer? Vai começar a crescer fungos, né? Que são essas coisinhas brancas, né? Algumas são marronzadas, outras esverdeadas, aí depende do grupo de micro-organismos que está crescendo ali, de leveduras ou mofos, né? As leveduras são muito utilizadas na indústria de cervejas, né? No caso de Saccharomyces cerevisiae, na indústria de panificação, que são algumas características benéficas de alguns micro-organismos. E a menos 18 graus Celsius, a gente falou isso aqui justamente para chegar nessa temperatura. A gente tem poucas reações químicas, a gente não tem mais crescimento microbiano. Então, todos os produtos, né, que a gente fala congelados, né, eles são armazenados a temperatura de menos 18 graus Celsius. A gente tem pouquíssimas reações químicas, nas quais as que tem ainda são lentas, né, que são consideradas praticamente inúteis ou nulas. Tá? Então, abaixo de menos 18 graus Celsius, a gente não temos mais crescimento no micro-organismo, tem pequenas alterações enzimáticas, nas quais são consideradas praticamente nulas. Por isso, durante a conservação pelo frio, os produtos eles são armazenados a menos 18 graus Celsius. Tá? E a literatura, pessoal, conhece dois métodos para conservar o alimento utilizando o frio, que é a refrigeração e o congelamento. Aí eu vou perguntar para vocês, você pode abrir o áudio aí se vocês não estiverem dormindo, né? Quando eu utilizo congelamento, utilizo um congelamento e para que situação eu utilizo uma refrigeração? Qual que vai ser o meu critério para utilizar um método ou outro método? Tempo? Não sei, tempo que você precisa conservar ou não? Também depende da... o tempo. E a textura também do alimento. Por exemplo, o sorvete tem que ser congelado, não pode ser só resfriado. Sim. Tá, mas vai nessa primeira definição aí, que é o tempo, né? Beleza. O tempo que precisa. Por exemplo, no caso, você falou da textura, na verdade, não é assim. Eu esperar você definir, eu volto no sorvete para você. Então, por que você está falando do tempo? Eu falei do tempo primeiro, por exemplo. Fiz um alimento hoje, sobrou aquele alimento, eu vou comer mais tarde. Eu posso botar só na geladeira, não vai dar tempo dele deteriorar, estragar. Agora, por exemplo, se eu compro uma carne, não vou consumir ela, por exemplo, até amanhã. Aí eu preciso congelar ela, senão vai dar tempo dela estragar. Porque eu não sei que funciona assim. É isso mesmo. Então, a refrigeração ela é empregada para conservação de alimento a curto prazo e o congelamento a longo prazo, né? Foi como você definiu aí. No caso sorvete, né, não é que você coloca a temperatura que precisa para ele se manter naquela consistência, né? A temperatura de refrigeração é insuficiente, entendeu? Por isso que é colocado no congelador. A gente tem formação de cristais e gelos que a gente vai estudar aqui, que isso é um dos problemas aí da indústria na conservação pelo frio. E falando aí, né, de algumas precauções da utilização aí que eu já comentei com vocês do frio, né, seja ele por congelamento ou por refrigeramento, né, eu coloquei algumas observações aqui que falam, o alimento ele deve ser sadio, pois o frio ele não restitui uma qualidade perdida. Então, aquele alimento que está deteriorando, você colocar ele na geladeira, ele não vai voltar à sua origem, né, o seu in natura, suas características in naturas. O que vai acontecer? Em alguns casos, no caso, por exemplo, um exemplo clássico aí da banana, você colocar uma banana no congelador, ela vai ficar preta, porque vai estar tendo queima pelo frio. Não está tendo degradação enzimática e nem está tendo degradação por micro-organismo, em si uma queima pelo frio. E quando a gente fala, né, em processamento de alimentos, quando a gente... Apareceu um negócio na minha tela aqui. Opa!
Quando a gente fala em processamento de indústria mesmo, em grande escala, a gente fala que a cadeia do frio ela não pode ser interrompida de hipótese alguma. Por quê? Né, essa flutuação de temperatura provoca, né, o desenvolvimento de alguns micro-organismos, ou aumenta a sua atividade. Questão de fiscalização, por exemplo, no transporte, por exemplo, o leite. Né, o leite é um exemplo muito fácil, porque a gente convive com esse tipo de produto em qualquer lugar. Né? Por exemplo, lá o cara ordenhou lá, e ele vai armazenar aquele produto a 4 graus Celsius, e esse produto ele vai ser armazenado e transportado a 4 graus Celsius até chegar no tanque de recepção na indústria de alimentos ou numa cooperativa, para ser beneficiado. Então, a cadeia do frio ela não pode ser interrompida justamente porque, se sair da faixa de temperatura, favorece o desenvolvimento de alguns micro-organismos. E a gente sabe que temperaturas próximas do ambiente, 25, 35 graus Celsius, 37, que é a temperatura do nosso corpo, é favorecida por desenvolvimento de micro-organismo mesofílico, né? Que é um dos problemas aí dos micro-organismos patogênicos, vindo lá da Escherichia coli, que a gente já fala com vocês, do Staphylococcus aureus, da Salmonella, da Yersinia enterocolítica, até do Vibrio cólera, a gente pode falar, que também transmite através da água, e de outros vários micro-organismos que a gente já estudou, clostridium perfringens, clostridium botulino, Bacillus cereus, que está no leite em pó. Então, esses micro-organismos, eles crescem a temperaturas próximas do ambiente. Então, alguns produtos, em função disso, precisam ser armazenados em temperaturas de refrigeração, e a cadeia do frio ela tem que ser obedecida, né? A gente tem programas de rastreamento, tá? Para esses tipos de produto. Então, pode acontecer, né, de forma fraudulenta, pode acontecer, mas é bem difícil, tá? Eu já trabalhei aí, já fiz estágio vários meses dentro da indústria de alimentos e eu nunca presenciei chegar algum produto lá fora da temperatura ideal, tá? Porque a multa não é uma brincadeira. E o primeiro que a gente vai ver hoje, né, que é o facinho aí, a refrigeração, que é um dos métodos bem caro, né? A gente sabe que a energia elétrica é muito cara, por isso que o supermercado, né, tem o costume aí de desligar os freezers, né, durante a noite e religar. Isso a gente já presenciou de forma contínua, né? Quando a gente chega de manhã cedinho no mercado, a gente vê que o produto tá soltando água, né? A gente viu que aquele produto ele não ficou, né, a noite toda sob a temperatura que precisa ser, que é armazenados aí a 10 graus Celsius, tá? E hoje, né, a gente tem vários estudos, né, envolvendo produzindo kits, né, rápidos, justamente para tentar evitar esse tipo de costume que tem os mercados, né? E Feros fala lá, né, que resfriamento é o abaixamento da temperatura de um produto visando manter a qualidade pela diminuição das velocidades das reações de deterioração que possam ocorrer no mesmo. Na verdade, ela utiliza o termo de ponto de congelamento. A refrigeração, os alimentos, eles são, as temperaturas de refrigeração são utilizadas acima do ponto de congelamento, que é em torno aí de -1 a 8 graus Celsius. Tá? E a pergunta para isso, tanto para congelamento quanto para resfriamento, o referencial é o ponto de congelamento. No caso do resfriamento, a temperatura utilizada é acima do ponto de congelamento. E o que é ponto de congelamento? Ponto de congelamento, pessoal, é a temperatura na qual, na verdade, a mudança de estado de líquido para sólido que parte da água sofre. Deu para entender? Então, ponto de congelamento é a mudança de estado de sólido, de líquido para sólido, que parte da água sofre. Que parte da água sofre. A gente não está falando da água total. Tá ok? A gente vai chegar lá. Deu para entender? Então, por isso que alguns alimentos congelam e outros alimentos não congelam.
Porque cada alimento tem um ponto de congelamento. Por isso que se você colocar uma cachaça no congelador, ela não vai congelar. Por isso que se você colocar, por exemplo, uma banana no congelador e um copo de água e comparar o tempo de congelamento, vão ser diferentes. Porque cada um possui um ponto de congelamento diferente. Tá ok? E refrigeração, as temperaturas utilizadas são acima do ponto de congelamento, que em média varia menos 1 a 8 graus Celsius, tá? Onde a água ela não ocorre o que é a mudança de fase, que nada mais é a formação de cristais de gelo. Tá? Então, no resfriamento a gente não tem formação de cristais de gelo, porque a gente está utilizando uma temperatura acima do ponto de congelamento. Então, a gente não vai ter a mudança de fase de líquido para sólido, que é o que acontece com a mobilidade da água, que a gente vai estudar mais a fundo isso aí. Até aqui tudo bem? Todo mundo entendeu o que é ponto de congelamento? Eu só não entendi o que você falou assim, que a cachaça não congela. Eu não entendi por quê. Essa parte que eu fico confusa. Se for um exemplo, depois a gente volta no negócio da cachaça aí. Por que então a cachaça não congela? Eu que te pergunto. Eu não sei. Tá, então depois você vai descobrir aqui. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Só para mostrar para vocês, peguei de um artigo aí, ó, do GAVA 2008, né? A gente sabe que a gente viu na definição inicial lá, que é uma coisa bem antiga, falando sobre a definição aí do resfriamento, né? Que é para conservar o alimento por mais tempo. Mas olha, em 2008, o cara, GAVA, teve que provar ainda que a refrigeração, que o abaixamento da temperatura conservava os alimentos por mais tempo. Quanto menor essa temperatura, mais tempo o alimento ficava conservado. E ele colocou lá vários alimentos, né? Ele pegou lá carne, peixe, carne, galinha, frutas, verduras, sementes secas, né? Com diferentes teores de umidade, então ele variou bastante. E ele armazenou esses produtos em diferentes temperaturas, 0 graus Celsius, 22 graus Celsius, 38 graus Celsius, né? E ele comprovou, mais uma vez, que a utilização de baixas temperaturas conservava o alimento por mais tempo. Veja só da carne aqui, o exemplo que ele deu aqui, ó. Quando ele armazenou a 0 graus Celsius, a carne, ela ficou lá, teve uma vida útil de 6 a 10 dias. Quando ele armazenou esse mesmo conjunto de carne, né? Deve ter dividido a carne em lotes, né? E ele viu que essa carne é armazenada a 22 graus Celsius, ficou né, armazenada de forma sadia apenas um dia. E quando ele aumentou a temperatura a 38 graus Celsius, né, ele observou que essa carne não durou nem um dia, justamente porque houve desenvolvimento de micro-organismos mesofílicos e deterioradores, né? Com certeza causou a putrefação da carne, né? A degradação e oxidação lipídica, né? Que a gente fala aí. Provocou o ranço hidrolítico, né? E depois ele fez para peixe, fez para frutas, né? Olha aqui para frutas, né? Que tem menos umidade que as sementes aqui. Ele viu lá que durou 3 a 20 dias, quando ele foi aumentando a temperatura de 1 a 7 dias. À medida que ele foi aumentando a temperatura, o período útil, né, do alimento ele também diminuiu. Então foi inversamente proporcional. E para sementes secas, né, foi um trabalho eu acredito que foi um trabalho bem demorado, porque olha aqui, ó, sementes secas, 0 graus Celsius, durou 1000 dias, né, no mínimo 1000 dias. A 22 graus, 1000 dias dá quantos anos? Deixa eu ver, 360 vezes... uns 4 anos ainda. 3 anos. 3 anos, né? 3 anos, com certeza foi um teste de doutorado, né? Que dura 4 anos. E a 22 graus Celsius durou 350 dias. A 38 graus Celsius durou 100 dias. Então, ele teve que provar novamente, através do artigo, que o abaixamento da temperatura, né, diminuiu as reações enzimáticas e diminuiu também a proliferação de micro-organismos, que comprovou, né, nossa primeira definição lá. Cadê? Conservação pelo frio. Baseia-se na inibição total ou parcial dos principais agentes responsáveis pelas alterações do alimento. Quanto mais baixa for a temperatura, mais reduzida será a ação química enzimática e o crescimento microbiano. Então, através do seu artigo, ele conseguiu provar a definição vinda lá dos livros de Fellows e de Evangelista, né? E alguns fatores, né, são
são influenciados, né, no processo de conservação utilizando a refrigeração, que é a temperatura. A gente acabou de ver, quanto mais baixa a temperatura, maior é a vida útil. A umidade relativa. Sabe o que é umidade relativa? Não lembro. Ah, não lembro. O que é umidade relativa? A umidade que tem no alimento? Não. A quantidade de umidade relativa no ar. Quase. Quem falou aí? A Zélia. É a quantidade de água presente no ar, né? Exatamente. Por exemplo, se pegar um alimento seco e colocar na geladeira, o que vai acontecer com esse alimento? Ele vai dar umidade. Se colocar um chocolate fora da embalagem, um chocolate tem baixa umidade, colocar na geladeira, o que ele vai acontecer? Fora da embalagem ele vai suar. Ele vai suar? Vai. Se colocar umas... O que vai acontecer com o alimento seco dentro da geladeira? Ele fica úmido. Ele fica úmido, ele vai absorver a umidade. E se você colocar um alimento úmido em um ambiente seco? Evapora. Ele vai perder água. Então, a umidade relativa, ela é um fator que deve ser considerado no processo de refrigeração. Assim como também a circulação do ar. Por exemplo, algumas câmaras frias, que é um dos equipamentos utilizados para o processo de refrigeração, alguns têm a circulação de ar e outros não têm a circulação de ar. Agora, imagina, vamos pegar o exemplo aqui, a gente na sala de aula, a gente tem o ar-condicionado, e nosso ar-condicionado tem um ventiladorzinho nele que permite a circulação do ar. Por que tem esse ventiladorzinho? Para garantir, né, de forma que todas as partes da nossa sala chegue o ar frio. E a mesma coisa acontece em câmaras frias, né? Geralmente tem lá um ventiladorzinho que faz com que a circulação do ar entre em contato com todos os alimentos, independente de onde ele esteja dentro da câmara. Então, a circulação do ar é um fator que deve ser considerado em alimentos de refrigeração, em alimentos refrigerados. Assim como também a composição da atmosfera, tá? Veja só, alguns alimentos... Vamos pegar aqui o abacaxi, né? O abacaxi é um fruto climatérico. O que é um fruto climatérico? Ele amadurece mesmo fora da planta-mãe. Quando a gente coloca ele dentro de uma geladeira, colocar qualquer produto, né, que amadurece fora da planta-mãe, né? Se a gente coloca ele na geladeira, a gente retarda o seu amadurecimento. Por que a gente retarda o seu amadurecimento? Porque a gente inibe um pouco a produção de etileno, que é um dos hormônios responsáveis aí pelo amadurecimento de frutos e hortaliças, tá? Então, na indústria de alimentos, geralmente eles utilizam uma mistura, né? Uma composição atmosférica para tentar competir com esse etileno. E, geralmente utiliza o oxigênio e o nitrogênio e muitas vezes utiliza o CO2 justamente para evitar, né, durante a refrigeração, que esses alimentos continuem a amadurecer para aumentar a sua vida de prateleira. Então, a composição da atmosfera de armazenamento, ela também é um fator que deve ser considerado durante a refrigeração. Tá ok? Pessoal, existem alguns métodos, tá, que são utilizados aí, eu coloquei aqui para vocês, que são utilizados para poder realizar o processo de refrigeração. Eu não vou ficar fazendo vocês decorar esses tipos de resfriamento, não, tá? Coloquei aqui só para mostrar para vocês. A gente tem um resfriamento por ar, que é o mais utilizado, que são essas câmaras que a gente vê no supermercado, né? Onde tem a circulação de ar de forma horizontal. A gente tem o resfriamento por ar, por água, que são aquele resfriamento, principalmente indústria de frutas e hortaliças, como Ceasa, esses caras onde que armazena... Até no mercado, pessoal. Quando a gente vai no mercado, a gente vai pegar lá... Aí tem Superbom, tem? Quando você chegar lá no Superbom, pega uma maçã para você ver, que ela vai estar geladinha, né? Vai estar molhadinha, porque eles borrifam água
sobre ela, justamente para tentar inibir um pouco a ação enzimática, conservá-la por mais tempo, tá? Geralmente eles utilizam em água em torno de 0 a 0,5 graus Celsius, tá? Para ser utilizado. Tem alguns produtos que não pode utilizar água muito gelada, porque vai causar queima pelo frio. São aqueles alimentos que são sensíveis ao calor. Então, tanto por resfriamento por ar, como por água, são métodos bastante utilizados. Assim como também por gelo, utilizado muito em indústria de peixaria, né? Até mesmo em alguns supermercados, você vai chegar lá, eles não estão dentro de um freezer, né? Eu falo peixe sem ser processado. O cara pescou, o que ele faz? Coloca lá para vender, ele joga aquele tanto de gelo em cima. Então, é um dos processos utilizados para resfriar o alimento. E por vácuo. O vácuo, pessoal, é uma metodologia nova que está sendo estudada, tá? Onde utiliza, né, a diminuição da pressão interna do produto. Isso provoca a evaporação da água e essa água evaporada causa o resfriamento superficial do alimento, tá? É uma coisa ainda que está sendo estudada. Não é utilizada em indústria ainda, tá? Então, a gente tem aí esses 3 que são utilizados, aí que ainda é estudado, tá? Quem já foi na Fábrica Garoto, lá em Vila Velha, passeando lá nas praias, lá que eu sei que vocês vão direto, vocês devem ter deparado aí com um equipamento desse aí. É um resfriador horizontal, aqui geralmente fica os chocolates. O chocolate entra dentro dessa câmara, onde ele sai refrigerado. Esse refrigera o que? A menos 4 graus Celsius, para depois ele ser embalado, tá? Justamente para manter aquela consistência. E se a gente colocar, pessoal, você já deve ter percebido, né? Quando a gente coloca um bombom, uma caixa de bombom, né? Pega o bombom, tira da caixa e coloca na geladeira. O que vai acontecer com ele? Com o tempo, ele vai ficar branquinho. Você sabe por que ele vai ficar branquinho? Ele tende a ficar branco, né? Assim, por quê? Tá gelado agora, não sei porque não. Ele tá lá no congelador, não. Coloca na geladeira. Vocês já perceberam isso? Fica russinho. Fica russo, eu falo branco, mas fica russinho, né? Por que ele fica russo? Você vai pesquisar ainda, eu vou falar. Vamos lá, então a gente tem alguns... Depois você pesquisa aí, vou deixar uma curiosidade para vocês aí, tá? Por que ele fica branquinho? Então a gente tem alguns... Esse aí, o horizontal, a gente tem os verticais, né? Que é o mais utilizado aí, as câmaras frias, né? Aqui o pessoal tem mania de prender os outros aqui dentro, né? Nas câmaras frigoríficas, né? Principalmente utilizado na indústria de carne, na indústria de leite, né? Para armazenamento de queijo, de iogurte, né? São aquelas onde utiliza a circulação de ar para garantir aí a homogeneidade do produto. E agora, pessoal, a refrigeração é o assunto mais fácil que a gente teve, né? Agora a gente vai entrar em congelamento, tá? Congelamento, a gente tem formação de cristais de gelo, que é imobilização de parte da água. A gente tem mudança no ponto de congelamento, tá? Então a gente vai ver que durante, né, o descongelamento tem lixiviação de produtos, justamente porque no congelamento forma cristais de gelos de diferentes tamanhos, regulares, circulares, dendritos, né, que vão provocar a ruptura do tecido celular e vai provocar a exudação de alguns componentes, que é o que acontece quando a gente descongela uma carne, né, a gente vê aquele caldo, né, fazer uma análise de proteína daquilo, a gente vai achar muita proteína. Então, no congelamento, o assunto é um pouco mais apertado, tá? Apesar da aula de hoje ser bastante bem simples, né, em relação às outras que a gente tem estudado. Tá? Eu não sei se a gente vai conseguir, porque a aula está indo até 9 horas, não é isso? Isso. Vocês querem deixar... Oi? Vocês querem deixar esse assunto para a semana que vem ou eu já começo? Falta 15 minutos para 9. Aí você que sabe se você quer adiantar ou deixar para semana que vem. Vamos lá, então. Vamos continuar aqui. Depois a gente pega exercício e volta aqui. Deixa eu cumprir meu horário direitinho. Tá. Por que a gente começa a falar em congelamento, né? Eu já fiz essa pergunta para vocês aí. Por que a cerveja Sub-Zero ela não congela? Letícia que gosta de beber, a Letícia outra aí, como que ela chama? Eu esqueci. A Melo. A Melo. Ô, Letícia Melo, deve estar Eu sou curiosa, a Melo que bebe.
Por que esse Ive também gosta de beber? Viviane, né, Viviane? Eu vou lá no chat, Viviane tá lá no chat. Vamos ver se ela... Por que a cerveja Sub-Zero ela não congela? Cadê meu chat? Tô aqui. Pode pesquisar aí também, não tem problema não. Deixa eu ver, tá todo mundo aqui? Deixa eu ver, Vivi me ensinou que mundo aqui. Tem 18 pessoas, tá bom. Hein, Letícia, hein? Deixa eu ver, Paula, Raquel, Marcela. Marcela, tá me ouvindo, Marcela? Tá, né? Por que a cerveja Sub-Zero não congela? Eu sei que bebida destilada não congela. Você falou da cachaça, mas não só a cachaça. Bebida destilada. Por quê? Destilada não congela. Por quê? Tentei imaginar o porquê, não sei se é o grande teor de álcool. Eu acredito que seja isso, porque eu não sei. Beleza. Por quê? Por causa do teor de álcool, sim. Mas por que a Sub-Zero não congela? É porque a Sub-Zero é armazenada a menos 18 graus Celsius. Qualquer produto que você coloca em geladeira, a menos 18 graus Celsius vai congelar. Por que a Sub-Zero não congela? Mesmo a cerveja, dependendo da cerveja que você coloca na geladeira, ela vai congelar. A cachaça não vai. Sim, Paulo, o teor de álcool ele influencia. Mas por que ele influencia? Não sei, Francine. Eu dei essa suposição que o grande teor de álcool não congela, porque o que eu vejo bebida. Como eu não gosto de cerveja, eu não sei nem a diferença da Sub-Zero para normal. Eu gosto de bebida destilada, então eu entendi mais sobre ela. Tá, então vamos lá na cachaça. Por que cachaça não congela, não? Coloca aí a cachaça lá. Por causa do grande teor de álcool, alguma coisa com evaporação, alguma coisa assim? Evapora? Ô, Marcela, beleza, cerveja congela. Sim, isso eu sei. Por que ela congela e por que a cachaça não congela? O que vai ser determinante para um produto congelar e um produto não congelar? A temperatura, porém, no caso aí, se botar a cerveja e a cachaça na mesma temperatura, uma vai congelar e a outra não. Aí eu não sei por quê. Eu acho que é a quantidade de água. Não. Porque o ponto de congelamento das duas são diferentes. O teor alcoólico da cerveja ele é menor que da cachaça. E o álcool tem um ponto de congelamento. O ponto de congelamento do álcool é muito baixo. A temperatura de refrigeração desses refrigeradores domésticos, ela não alcança o ponto de congelamento da cachaça, por isso que ela não congela. Assim como também da cerveja Sub-Zero. No caso da cerveja Sub-Zero, ela se diferencia das outras. Ela passa por 2 processos de filtração para diminuir esse ponto de congelamento. Por isso que ela não congela a menos 18 graus Celsius. Pode falar. Pode falar. Quem falou? Hello, peoples. Do you like stew? Hello? Francine, repete de novo, por favor. Por que a cachaça não congela? O áudio falhou para mim. Tá. Na verdade, porque é Manuela, não é? Isso. É porque o ponto de congelamento dela é muito menor, mais baixo, né, do que o ponto de congelamento, por exemplo, da cerveja. Por isso que ela não congela. Há uma necessidade, uma temperatura muito inferior do que essa temperatura que a gente tem, né, temperatura desse congelador doméstico, né, não é o suficiente para provocar, né, para chegar nesse ponto de congelamento da cachaça. Por isso que ela não congela. Justamente por causa do alto teor alcoólico, né? O álcool tem um ponto de congelamento muito baixo. Quanto mais álcool, menor vai ser o ponto de congelamento. Por isso que ela não congela. Entendeu? Entendi, obrigada. De nada. Então vamos lá. Olha o que fala Felos lá. Então, o congelamento. Tá aparecendo o slide para vocês? Tá? Tá.
Francine, beleza. então a Oi. cerveja Sub-Zero, ela, no caso, teria mais álcool que as outras. Não, na verdade, não. Na verdade, eles descobriram uma técnica para diminuir o ponto de congelamento através do processo de filtração, que eles chamam hoje de ultrafiltração, né, para diminuir o ponto de congelamento. Então, se você pesquisar aí, depois você faz uma pesquisa rápida sobre cerveja Sub-Zero, né, se quiser pode até fazer agora e fazer a leitura, se você desejar assim, você vai ver que ela passa por 2 processos de filtração e faz com que o ponto de congelamento ele fica mais baixo. Por isso que ela não congela. Agora, com relação ao teor alcoólico, se tem mais, se tem menos, eu acho que não. É só questão de temperatura mesmo, de destilação mesmo. Tá bom? Tá, obrigada. Então, se a gente pegar o princípio aí, então olha aqui, eu falei que eu li aqui e não comentei, né? Então, a operação na qual a temperatura de um alimento é reduzida abaixo do seu ponto de congelamento, por isso que vai congelar. O que é ponto de congelamento? É a mudança de estado de sólido que sofre parte da água presente no alimento. Então, uma parte do alimento vai congelar, vai virar cristal de gelo, na qual sofre uma mudança de estado de forma cristal de gelo. Beleza, vamos lá. Então, qual que é o princípio de estudo aí? Então, nada mais é do que a redução da temperatura abaixo do ponto de congelamento. Quando a gente reduz essa temperatura abaixo do ponto de congelamento, a gente imobiliza parte da água presente no alimento. Que parte de água é essa que está sendo imobilizada? Aquela água disponível, aquela água livre. E o que é água disponível? O que é água livre? Nada mais do que atividade de água. Então, a gente vai reduzir a atividade de água utilizando o congelamento, porque vai ser imobilizada, né? Ela sendo imobilizada, ela vai diminuir a atividade de água e, consequentemente, o desenvolvimento de micro-organismos. E a gente sabe que a atividade de água nada mais é do que a quantidade de água livre disponível para as reações químicas, bioquímicas, enzimáticas e principalmente microbiológicas. Se a gente tem parte dessa água imobilizada, então a gente diminui a chance de proliferação de micro-organismos. Por isso que no congelamento, assim como também na refrigeração, no caso da refrigeração isso não acontece, né, porque a gente não tem mudança de estado, por isso que a gente não pode falar que durante o congelamento a gente vai ter morte de micro-organismo. Isso não acontece, porque a gente vai estar o quê? Imobilizando essa água. No processo de descongelamento, essa água que estava imobilizada, ela vai se tornar disponível novamente. E o que vai continuar se desenvolvendo ali? Os micro-organismos. Assim como também a atividade enzimática. E quanto menor essa temperatura, né, menor é a atividade tanto microbiana quanto enzimática. Beleza? Esse é o princípio do congelamento. Então, ele é um dos melhores métodos aí para conservação de alimentos para longos prazos, né? Os alimentos congelados apresentam características sensoriais e nutritivas muito similares às que possuíam antes do congelamento, justamente que a gente não tem mudança química praticamente nenhuma, só da água, que é o H2O, né? Que tem a formação, né? Na verdade, esses cristais de gelo eles são formados através da nucleação, são um processo de nucleação e de crescimento de cristais, que a gente vai ver, não sei se vai dar tempo para ver hoje, a gente vai ver esses 2 processos, que a água, a gente sabe que a água são moléculas dipolares, né? Ela tem um polo positivo, ela tem um polo negativo, que elas fazem interações eletrostáticas umas com as outras através de uma ligação não covalente. São ligações que a gente chama de hidrogênio, né? Pontos de hidrogênio, né? Que são fáceis de ser quebrados. Se eu pegar aqui um cabo de vassoura e tentar quebrar ele, eu vou ter mais facilidade do que pegar um cabo de vassoura deste tamanho e tentar quebrar. Ou seja, a distância de uma ligação para outra é muito grande, é muito longa essas ligações de hidrogênio. Por isso que elas são fáceis de quebrar. E essas águas, né, dependendo da temperatura, se ela tiver uma temperatura ambiente, elas se movimentam, o grau de entropia, que a gente chama de desordem, ela é muito maior. Então, muitas vezes, ela consegue fazer 1 ou 2 ligações de hidrogênio. Quando a gente tem uma mudança de temperatura, né, essa movimentação dessas moléculas de água, né, elas ficam menores, então elas conseguem fazer 3, 4 ligações, por isso que gera,
essa rede sólida que a gente fala, né, que é o caso onde você olha para um gelo, né? Você olha para um gelo e olha para uma água líquida, né? Você tem diferença nas características físicas justamente porque as ligações de hidrogênio são muito mais fixadas em baixas temperaturas, justamente porque o grau de entropia de desordem é muito menor. Tá? E a gente vai estudar isso depois, por isso que eu falei que é um pouquinho mais pesado o congelamento, mas a gente vai entrar e entender tudo isso aí. Tá? E aqui tem algumas características do congelamento, eu já falei muitas delas, né? Que a temperatura utilizada é abaixo de 0 graus Celsius, tá? Onde a gente tem mudança de fase. E a gente chama essa mudança de fase, pessoal, nada mais é que mudança de calor sensível e mudança de calor latente. O calor sensível nada mais é do que a mudança de temperatura que a gente tem, né? Está lá, temperatura de 25, a gente coloca a temperatura de menos 15 graus Celsius, menos 18 graus Celsius. A gente tem uma mudança de calor sensível. E de calor latente nada mais é do que a mudança de fase associado à imobilização daquela parte da água presente no alimento, que nada mais é do que a formação de cristais de gelo, que a gente vai ver que é um dos principais problemas da indústria de alimentos, quando se trata de alimentos congelados, né? Que é essa formação de cristais de gelos que tem diferentes formas, né? A gente vai ver que ela, em função da velocidade da temperatura de congelamento, vai criar formas de cristais de gelos diferentes, que vai ser benéfico ou maléfico para a qualidade da matéria-prima ou do alimento processado, tá? E a gente sabe que o congelamento também ela vai conservar o alimento mais tempo, comparado com o alimento refrigerado, e que as reações enzimáticas e também microbiológicas são reduzidas em função do abaixamento da temperatura abaixo do ponto de congelamento, tá? E são armazenados a menos de 18 graus Celsius, e a gente já sabe por quê, porque abaixo de 18 graus Celsius a gente tem apenas o quê? Reações de forma muito lenta de algumas enzimas, tá? Que não tem tanta importância assim em termos de degradação de nutriente ou de perda de... Tá? Eu coloquei esse quadro aqui, eu vou parar por aqui, tá? Eu coloquei aqui vantagem e desvantagem desses métodos de conservação, tá? Foi tudo que a gente já falou aqui, é um resumo dessa parte. Qual que é a vantagem do congelamento? Não acrescenta e nem se elimina nenhum componente, só imobiliza aquela água. Não transmite e nem altera o aroma natural, ou seja, a gente não tem mudanças nas características sensoriais. Não reduz a digestibilidade, a gente não tem a alteração na sua composição física. Não altera, não causa perdas nutritivas no seu valor nutritivo, né, como acontece quando a gente utiliza temperaturas altas, no caso da conservação pelo calor. Qual que é a desvantagem? Os micro-organismos eles não são destruídos, embora seu número diminua. Na verdade, não é que ele diminui, né? Ele fica inativo, né? Os esporos, né? Eles continuam lá, né? As toxinas, muito menos, é destruído, porque a gente precisa de uma temperatura muito alta para destruir toxina. E ocorre a desidratação rápida, intensa, quando não há acondicionamento adequado. Por isso que a umidade relativa ela é importante quando a gente fala em termos de congelamento e de resfriamento. Eu vou vir nesse quadro aqui, tá? Depois eu vou... Aí, na outra aula, a gente começa em ponto de congelamento, eu aconselho não perder a próxima aula, tá? E da mesma coisa lá que a gente viu na refrigeração, né? Felos também, né, mostrou a influência aí da água em relação ao ponto de congelamento, né? Ele viu lá que quanto maior a quantidade de água na presença do alimento, né, de umidade, né, chamou de água, né? A gente sabe que frutos e hortaliças, a gente fez análise disso em bromatologia, tem muito mais água. Por exemplo, o alface tem 91% de água, e foi feito na aula prática de vocês, com desvio padrão de 1, alguma coisa, né? Muito mais alto que o leite. Quanto maior o teor de água, menor é o ponto de congelamento, tá? Na verdade, menor é a temperatura para alcançar o ponto de congelamento, tá? Isso é só uma curiosidade aí, demonstrada por Felos lá de 1994, tá? Eu estou usando o livro do Felos de 2006, tá? Ele tem a versão dele de 1994. Ok, pessoal? Então, ó, deu 9,2.
como orientação, eu vou parar por aqui, senão fica muito cansativo, tá? Se a gente não precisa correr com essa matéria, a gente vai entrar em pontos de congelamento, a gente vai falar sobre congelamento rápido, congelamento lento, a gente vai falar sobre nucleação, crescimento de cristais, a gente vai falar sobre crioprotetores, tá? Utilizados na indústria de alimentos aí para tentar diminuir essa parte da água que fica imobilizada. Então, eu aconselho semana que vem a gente não perder a aula e tentar assistir para a gente fazer uns exercícios no final dela, tá? Para a gente encerrar com o congelamento. Tá? A gente não precisa correr com a matéria, porque tem aula demais no semestre aí. Como ficou o novo calendário? Fala para mim. Não sei. Sabe? Só tá a Letícia aí, né? Acho que me botou, ó, Francine, não, Fabrício, acho que botou no grupo, mas eu não lembro não, como que tá não. Ah, beleza. Ele pessoal, colocou no grupo que as aulas presenciais só tem previsão para junho. Ah, beleza. Então, olha, a gente tem maio, junho, julho de aula. É muita coisa, gente. É muita coisa. Sai não, Tiana. Tiana tá vazando. Ou seja, a gente nem vai voltar, né? Porque julho já é férias. A gente só volta mesmo em agosto, se bobear. Não, na Ou verdade, não não terá vai ter férias, né? Não terá férias, não. Vai ser direto. Poxa. Ó, eu vou fazer o seguinte. Depois eu vou fazer... Depois eu vou montar um teste pra gente fazer, tá bom? Valer nota, beleza? Vou ver com o Fabrício como que a gente pode fazer isso aí. Tá bom. Tá bom? O estudo dirigido, manda para mim no e-mail lá, tá? Manda no meu e-mail, @senspeg. Não deixe de mandar, porque eles... Mais para frente, Você vai tá? dar teste dessa parte do ponto de congelamento, essas coisas. Não, ponto para frente, ou não? Isso, daqui para frente, daqui para frente. Tá. Daqui para frente, tá? Porque a gente teria muita prática, a gente não está tendo muita prática, né? Alguma dúvida da aula de hoje, pessoal? Alguma sugestão, alguma dúvida? Foi fácil, foi difícil? Tá complicado, tá fácil? Tá um pouco Pode mais mandar fácil no do chat. que o calor. Fala no chat aí, os outros aí que não querem abrir o áudio aí, ó. A gente tem bastante gente aí online. Ive hoje tá caladinha, né, Ive? Francine, Oi? o áudio para mim está cortando. Você está falando, está picotando. Mas eu acho que não deu para entender muito bem, não. Mas vamos ver com o vídeo. Eu acho que é só internet. Eu Oi. acho que é só internet, porque você falando tá picotando. Então, aqui tá suave, o pessoal tá me ouvindo tranquilo e tá bem. Eu tô na internet boa aqui, tá navegando aqui, eu tô com o speed ligado aqui para ver como que tá a taxa de ping aqui, tá boa, não tá cortando não. Beleza? Mas então semana que vem eu acredito que vai estar melhor, eu peço que não faltem, hein? Tá bom? Alguma dúvida aí sobre a aula de hoje? Zélia que falou tranquilo, Zélia, hoje foi tranquilo, né, Zélia? Tranquilinho, hoje fácil, congelamento, esfriamento, é bom. Então, pessoal, o problema da conservação pelo frio não é a refrigeração e nem o congelamento, e sim é durante o descongelamento, tá? E a gente vai entender por que isso acontece, tá? Show? A gente congelar e a gente resfriar o alimento, a gente não vai estar degradando a matéria-prima ou o produto, e sim quando a gente descongela ele. Tá bom? Tá bom. Então, você melhorou, né, Francine? Melhorei, ó. Todinho. Graças a Deus. Oi. Não esquece de colocar o slide no grupo, não. Vou colocar sim. Pode deixar comigo. Obrigada. Tá, de nada, Paulo. Que bom você tá por aí. Você estava sumida, né? Eu não, tô vendo todas as suas aulas, tô assistindo. É isso aí, por isso que eu gosto de você. Paula tá mais assídua online do que quando era presencial. Paula tá tendo direitinho. Porque eu cuido tá aqui pertinho de mim, né? É isso aí. Às vezes não dá no presencial porque tá dando trabalho em casa. Agora eu tô em casa. E aí, a mamãe dá mais trabalho. Não é? E aí, Viviane? Deu para entender hoje? Está por aí? Já saiu? Não sei. Deixa eu ver quem está por aqui. Vou mandar a Gisele, tranquilo. Eu estou aqui.
Tá, a Letícia, alguma dúvida? Também tô Letícia, Lívia? aqui. A Ive tá aí, beleza. Marcela tá aí, alguma dúvida? Poliana, Raquel sempre tá aí também, Poliana também. Cadê a Karen também? Josmara, Letícia Mello, a outra Letícia nem... A Eu tô outra... aqui, hein? Eu tô vendo aqui, ó. Agora eu E peguei a o negócio outra pra lá? comer. Tudo certo. E a outra lá, que some? Cadê o Sérgio, que é o único homem aí que sumiu também? Falhou aí. Então, pessoal, por hoje é Sérgio só. tá só love. Ah, só nome. Francemi, ele está embarcado. Ah, beleza. Ah, beleza. não. Ele falou que com Liana, que estaria dia 27. Ah, tá, porque eu vi. Ontem ele tava aí, eu Oh, acho. falei rápido hoje? Falei não, tentei falar bem devagar. Hoje foi tranquilo, né? Sim. Pô. Como que Beleza. você vai corrigir aquele estudo dirigido? Eu corrigi um por um. Você não conseguiu fazer alguma questão lá? Você não conseguiu? Porque, teve duas que eu não consegui. Eu fiz, mas o meu não fiz. E o meu fiz, mas não sei se é certo, entendeu? Tá, eu vou ler, aí eu vejo lá. A maioria, para você me ficou em dúvida, que fazer tudo eu fiz, mas eu não sei se é certo, entendeu? Ainda estou tive muita dúvida. Maria das Neves, desliga seu áudio aí. Obrigada. Desliga seu áudio aí, tá. Aí, obrigado. Agora sim, consigo ouvir vocês. Ô, Ive, me fala lá depois, lá no grupo, qual questão que você não conseguiu, por favor. Tá, vou. Tá bom? Amanhã eu falo que eu vou ligar o computador hoje, mas não. Ah, tá. Eu olho aqui também, Você está no celular, né? Beleza. Ô, pessoal, então beleza. Eu vou sair, eu vou... Tá, Mas não tem tem problema não. festa, não. A gente não sabe nem Beleza. quando vai ter. Ah, a Joana estava aí também. Beleza, tá. Valeu, pessoal. Tchau, Francemi. Boa noite. Boa noite. Tchau. 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 Agora como que eu...